Oi, professor, fala, meu amor. só pra ver. A Vitória, de caso ela não participe, é porque ela tá com a garganta inflamada e com febre, ok? Ah, entendi, tá bom. Beleza. Pronto. Bom, vocês estão vendo minha tela aí, né? Então hoje eu vou deixar a câmera ligada para vocês verem minha carinha também. Linda. Então hoje nós vamos começar a falar sobre movimento circular e as leis de Newton, né? Associado, claro, às leis de Newton, tá, pessoal? Então isso daqui, vamos dizer assim, que ele é uma introdução, né, ao entendimento aí de gravitação universal, né? Estudo de corpos celestes. A gente não vai ver já na próxima aula, a gente tem mais algumas coisas para ver antes. Mas vocês vão perceber que ele já começa a fazer um link com corpos celestes, gravitação universal e coisa do tipo, tá? E por que isso? Vocês lembram, né, que a gente estuda primeiro cinemática dos corpos, então o movimento pelo movimento acontecendo, e a partir do momento que a gente entende a cinemática dos corpos, a gente passa para a dinâmica dos corpos, tá? Dinâmica, aí a gente já começa a ver a interação da força gerando o movimento, tá? Cinemática, a gente estudava o movimento pelo movimento por si só. A cinemática, né? A dinâmica, a gente vê de onde que esse movimento começou, né? E aí, né, movimento circular, é claro que a gente vai começar a entender um pouco melhor esses movimentos acontecendo nessas trajetórias circulares. Vocês vão acabar percebendo que elas têm as suas particularidades e tudo mais, né? São diferentes de trajetórias retilíneas. Beleza, pessoal? Bom, então o movimento circular está presente no nosso dia a dia, quando a gente anda de bicicleta, em brinquedo de parque de diversão, hélice de ventilador, tantas outras coisas, né? E o estudo desse tipo de movimento é importante para a gente entender alguns fenômenos curiosos que decorrem desse tipo de movimento. Por exemplo, o fato de uma pessoa em uma montanha-russa não cair quando ela passa por um loop, tá? É claro, né? Vocês vão perceber que a gente não cai por conta da força centrípeta, da aceleração centrípeta também, né, que está agindo sobre o corpo. Tem aí o módulo da velocidade que sempre vai apontar para a tangente desse movimento, tá? Então a gente vai começar a entender hoje o movimento dos corpos aí, tá bom? Em trajetória circular, beleza? Bom, então, tem vários conceitinhos, pessoal, que a gente vai ir vendo os conceitos para juntar no final da aula, certo? E aí no final da aula vocês vão ver que vão ter, eu deixei um resumo de equações. Então, são alguns conceitinhos que a gente vai pegando para juntar e entender movimento circular, ok? Então, o primeiro conceito importante para a gente estudar o movimento circular, e é claro, né, a gente vai adotar que essa velocidade é constante, certo? Por isso que ele é o movimento circular uniforme, certo? Que a gente vai chamar de MCU, certo? Então, o primeiro conceito importante que a gente vai ter que estudar aí, né, e ver é de velocidade angular média, tá? A velocidade angular média, pessoal, ela deriva daquele nosso conceitinho lá de velocidade média, lá no começo do ano, tá? Velocidade média era ΔX sobre ΔT, onde ΔX era um espaço percorrido pela partícula e ΔT é o espaço de tempo, né, ou o tempo que demorou para esse corpo percorrer esse determinado espaço ΔX aqui, tá? Então a gente pode definir a velocidade angular média por meio dessa razão aqui, ó, um ΔΦ sobre ΔT, tá? ΔΦ, pessoal, é o ângulo varrido pelo raio em um determinado instante de tempo, tá? Então, ó, vocês percebam aqui que conforme esse ângulo do raio, imagina o raio como uma vareta aqui, né, por exemplo, varrendo toda a circunferência aqui, tá? Esse ΔΦ é a variação do ângulo, né, no tempo, beleza? Por isso que essa velocidade acaba sendo diferente de uma velocidade retilínea, tá? Porque a gente está falando agora de um ângulo que está sendo varrido, tá? Bom,
Só que ao invés de expressar o ângulo em graus, como a gente vê sempre aí, né, a gente vai ter que expressar esse ângulo em radianos. Por quê? Radianos, pessoal, é a unidade de medida de ângulo no sistema internacional. Tá? Então, a unidade de medida de velocidade angular no sistema internacional é o tal do radiano por segundo. Tranquilo? Até aqui, entenderam o que é velocidade angular? A velocidade angular é a mesma coisa que a velocidade média, tá? A mesma coisa. Só que ao invés da gente tratar isso retilíneo, a gente está tratando isso num círculo. Beleza? Bom, eu vou explicar. Com uma dúvida, o que é o φ? Hã? Φ é um ângulo. O que é o φ? É um ângulo. Qualquer ângulo. Variação do ângulo. Poderia ser alfa, teta, qualquer coisa. Tá? Ah, tá, entendi. É a mesma coisa que o alfa, que o teta. Só coloca a φ aqui, que é uma outra nomenclatura, que eu estou falando que esse ângulo está variando no tempo. Beleza? Está rodando assim, ó, o raio está rodando nesse cara. Então, φ seria basicamente um ângulo que pode estar entre 90 e 180 graus, variando entre 90 e 180. Não, pode estar variando entre 0 e 360. 90, 92. Isso, 0 e 360 graus. Só que a gente não vai falar em graus, em graus, tá? A gente vai falar em radiano para estudo da velocidade, tá? Da velocidade do MCU, tá bom? Então, ó, eu vou falar para vocês o que é o tal do radiano, ok? O radiano, pessoal, nada mais é do que uma relação entre o comprimento do arco e esse comprimento aqui, ó. Certo? O comprimento do arco dividido pelo raio. Certo? Então, ó, quando a gente quer falar assim, ó, um valor de ângulo em radianos, a gente vai pegar o comprimento do raio, do percurso aqui, né? Dividido pelo comprimento do raio, certo? Então é o ângulo que ele andou dividido pelo raio. Isso que é a definição de radiano, certo? Então olha só, ó, se a gente tomar por base um arco completo, o arco completo é o círculo aqui, ó, tá? O comprimento total dessa circunferência não é dado por 2πr. Vocês lembram dessa equaçãozinha? Se eu quiser saber o perímetro do meu círculo, eu vou usar a equação 2π vezes r, que é o raio. Se eu quiser saber a área, πr ao quadrado. Ok? Então, radiano aqui, ó, no caso de uma partícula ter saído do ângulo 0 radianos, né, no caso, e voltado aqui, ó, dada a volta completa em 360 graus, eu vou falar que radiano vai ser igual a 2π vezes r, que é a circunferência inteira, aqui, né, o percurso inteiro, dividido pelo raio. Como eu tenho 2πr dividido por r, eu vou cortar esses dois raios aqui, porque raio dividido por raio vai dar 1. E 1 vezes 2π, 1 vezes 2π é 2π, beleza? Então a gente chega à conclusão, pessoal, que a circunferência inteira vale 2π. Então ao invés de eu falar assim, ó, eu saí aqui do 0 graus e andei 360 graus, eu vou falar que eu saí do radiano e fui até o 2π. Certo? E aí como é que eu costumo guardar as variações, as mais famosas, vamos dizer assim, né? Que é 0, 90, 180, 270. Tá? O 0 aqui é 0, beleza. Né? Nós temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante, beleza? Se eu saio do 0 até o 180, se a volta completa é 2π, metade disso vai ser π. Certo? Tem gente que não é da sala? Não. Eu acho que não tem não. Não,
que acabou de sair, que era uma tal de Johanna. Ah, tá, são da eletrônica. Nada contra, pode ficar. Às vezes ficou com dúvida na aula da manhã, tá entrando na aula da tarde, beleza. Então tá isso, beleza. Tá bom. Então, pessoal, olha só. Ó. Se eu tô no 0 radianos, certo? A volta completa é 2π, metade dela é π. Tranquilo? Então, π vale 180 graus. Se eu vier daqui... Oi? A gente considera π aí como 3 ou como 3, 14, 15? Depende do exercício. Π vale 3,14 na maioria das vezes. A gente pega 3,14, tá? Mas tem exercício que pede para você considerar 3, arredondar para 3. Tudo bem, só para melhorar nos cálculos. Mas π vale 3,14, 15, 62. Eu não entendi. Hã? Eu não entendi o que tem a ver o pi com isso daí. Ó, é isso que eu tô falando, ó. Porque o π, na verdade, ele é um jeito da gente demonstrar o ângulo em radianos. Então a gente usa π ao invés do número de graus, entendeu? Não. Ó, vamos marcar aqui então, ó. Eu estou aqui no 0 graus e 0 graus é 0 radianos, certo? Então, equivalente, 0 graus é 0 radianos, tá? Que em radiano, Naju, eu preciso demonstrar isso daqui em função de π e não mais em função de graus, 180 graus, 90 graus, 45 graus, tá? Porque a gente está falando, quando a gente vai calcular... Seria uma nomenclatura? Não é uma... toma como uma nomenclatura, vai. Pode tomar como uma nomenclatura. Em radianos a gente demonstra o ângulo em radianos por meio de π. Pode ser uma nomenclatura. Beleza? Beleza, Coisa muito obrigada. Por que ali embaixo nos 170 graus dá 2m, 2 radianos? Não. Então espera eu terminar de explicar então. Vamos lá, ó. Vamos começar de novo. Presta atenção na minha explicação aqui então, ó. Olha só. Se em 0 graus eu tenho 0 radianos, então 0 radianos. Passou aqui, tá beleza. Eu falei do conceito de radiano, certo? Que se eu percorrer a circunferência inteira, a circunferência para eu calcular é 2π vezes r. O conceito de radiano é que eu tenho que pegar esse ângulo, essa circunferência e dividir pelo raio. Quando eu coloco 2πr, que é o valor da circunferência, aqui, o tamanho da circunferência, dividido pelo raio, eu vou cortar raio com raio. Quer dizer que a volta completa na circunferência vale 2π. Então, 360 graus, que é a volta completa na circunferência, vale 2π radianos. Tranquilo quanto a isso? Até aqui tá beleza? Não. Sim, ok. Ó, olha só. Ó. Então, beleza. Ó. Naju. Do 0. Eu saí do 0 graus, 0 radianos. Uma volta completa, 360 graus, são 2π. Beleza? Se eu andar metade... Mas por que é 2π? Por causa disso daqui, ó. Ó, vou aumentar aqui, ó. Aqui, ó. Porque o conceito de radiano, eu tenho que pegar o quanto eu andei na circunferência e dividir pelo raio. Certo? Para eu saber o radiano, o valor de ângulo em radiano inteiro, eu tenho que pegar toda a circunferência do meu círculo aqui, que eu calculo por meio de 2π vezes r. Você lembra disso? O famoso 2πr. Isso. Lembra disso, Naju? Eu acho que não. Não? Ah, então vai ter que relembrar aí, hein? Ó, para eu calcular a circunferência do círculo aqui, ó, o perímetro, na verdade, né? 2π vezes r. Se o meu conceito de radiano, eu pego o quanto eu andei no círculo dividido pelo raio, na hora que eu pegar isso daqui, ó, a volta completa, 2π vezes r, dividido pelo r, eu vou cortar o r com r. Por isso que a volta completa aqui em radianos vai dar 2π. Entendeu?
Eu acho que eu entendi. Tá. Aí, ó, olha só. Se a volta completa vale 2π radianos e ao mesmo tempo 360 graus, a gente está convertendo de um para outro, 2π radianos valem 360 graus. Fica fácil da gente achar os outros. Por quê? Na metade do caminho, eu sei que é 180 graus. Tá? E como metade de 2π vai ser π, 2π dividido por 2 vai ser π, então aqui, ó, 180 graus é igual a π radianos. Π. Beleza? Que seria 1π. 1π. Aqui é 1π. Tranquilo? Metade disso daqui é o 90 graus. Então, eu pego o π radianos e divido por 2. Porque é a metade de 180. Beleza? Agora, para vocês guardarem o 270, eu gosto de usar os quadrantes do meu círculo. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante. Certo? Se cada quadrante desse daqui vale π sobre 2, então, ó, primeiro quadrante, π sobre 2. 2π sobre 2 vai dar π. 3π sobre 2. Eu andei 3 quadrantes de π sobre 2. Então pode meio que pensar de uma forma brusca que cada quadrante vale meio π? Isso, exatamente. Quem falou? O Matheus. Isso, Matheus. É isso daí. Tá? Cada quadradinho desse aqui vai valer π sobre 2, ou meio π. Certo? Beleza? Mas a gente expressa π sobre 2. A gente não muda o π. Tá? A gente só deixa em nomenclatura. E aí, pessoal, se a gente tem esses conceitos, a gente consegue calcular qualquer ângulo com regra de 3. Porque se eu sei que 360 graus vale 2π, qualquer ângulo vai valer um radiano. Então, por exemplo, assim, ó, eu quero converter um determinado ângulo em graus para radiano. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, sei lá, 60 graus, né? E eu vou achar em radianos. Tá? Se 360 graus são 2π, 60 graus vão ser quantos radiano? Tá? É assim que a gente faz para converter. Regra de 3 simples. Aí aqui, ó, eu coloquei algumas equações que já são a regra de 3 montada para vocês encontrarem um valor de um x graus em função do radiano. Então, se eu der radiano e você tiver que converter para ângulo, você sabe. Se eu der ângulo e você tiver que converter para radiano, você também já sabe. Ok? Mas... E aquela questão, né, professor? Se não se lembrar da fórmula na hora, você vai fazer a regrinha de 3. Faz a regra de 3. Eu acho melhor guardar o conceito. Porque o conceito é mais difícil de você esquecer do que uma fórmula decorada. É só fazer regra de 3, tá? Beleza? Beleza? É como produtos notáveis, né? A gente tem que aprender primeiro a achar eles ao invés de decorar a fórmula. Entender o conceito que vai ser. Exatamente. Do que simplesmente um computador de Exatamente. Tá? Então, até aqui, tá beleza, pessoal? É chato, hein? É bastante conceitinho que tem que entrar na cabeça aí, tá? Quando a gente começar a falar de velocidade angular, esse tipo de coisa, né? A gente vai ter que ter os conceitos ali de radianos. Porque eles que são a nossa medida de ângulo no sistema internacional. Por isso que a gente tem que converter. Graus não é. Tá? Bom. Ô, professor. Oi. E nessas fórmulas aí, esse 180 sempre vai ficar fixo nas fórmulas? Isso. Sabe por quê? Por que ele fica 180 aqui na fórmula? Você não precisa guardar essa fórmula. Você pode guardar isso daqui. A regra de 3. Faz a regra de 3. Mas por que vai dar 180? Porque, ó, na hora que por exemplo, eu tenho um ângulo que eu quero converter, um ângulo em graus, que eu quero converter para radiano. Certo? Imagina que aqui tem 100. Tá? Na hora que eu passar para lá, esse daqui multiplicando e esse para o outro lado de cá, que vai ser o meu x, eu vou dividir esse 360 por esse 2 aqui. Ó. Por isso que fica
Aqui, ó, era 2π 360. Mas nada me impede de falar que 180 graus é igual a π, porque é a mesma coisa. Eu vou achar a proporcionalidade aqui do mesmo jeito. Tá bom? Proporcional, né? É proporcional. Tá bom? Eu tenho uma dúvida nisso também. Fala. Na hora de fazer a matemática lá, seria 360 graus dividido por 2π? Ou seria 360 graus dividido por 6? Não, ó, você vai multiplicar em cruz aqui, né? Você vai ficar com uma incógnita, você multiplica em cruz. Certo? Aqui no caso, ó, se você tiver um ângulo aqui, quer achar um ângulo em graus, e quer achar um radiano, eu vou fazer esse ângulo vezes 2π, certo? X vezes 360. Aí eu vou pegar isso, esse 360 e dividir. Hã? Mas aí eu faria x vezes 2π, tipo x vezes 6, ou x vezes 2π? Não. O π, ele vai continuar π, tá? Você não converte o π para número, deixa em π. A gente vai expressar em valor de π, porque senão fica número picado. Por isso que a gente coloca só π. Π é um número. E outra coisa, essa regra que você está falando do radiano vale para qualquer círculo perfeito? Se ele é um círculo, ele tem que ser perfeito. Se ele não for perfeito, é uma elipse. Mas vale para toda circunferência. Tá? Obrigado. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Ó, então, o que é radiano, beleza, né? Agora, ó, vamos começar a falar do movimento circular, certo? Se uma partícula descreve uma trajetória circular com velocidade angular constante, essa respeita os conceitos do movimento circular uniforme. Ok? Bom, pessoal, ó, tem uma grande diferença entre movimento retilíneo uniforme e movimento circular uniforme. Tá? No movimento retilíneo, a nossa trajetória é reta, certo? Na horizontal. Retilíneo. No movimento circular, a nossa partícula está indo aqui, ó, percorrendo uma trajetória redonda aqui, né? De uma circunferência, certo? Quando a gente fala de velocidade angular, é a velocidade sempre dentro do círculo. Quando a gente fala de uma velocidade que não é angular, a gente está falando de uma velocidade que está saindo pela tangente aqui, certo? Então, desse modo aqui, ó, essa velocidade angular aqui, ó, tá? Que é esse cara, em função do movimento circular da minha partícula, a gente calcula dessa forma aqui, ó, ômega vezes r. Tá? Então, essa velocidade aqui, ó, em cada ponto aqui é dada pela equação ômega vezes r. Eu vou falar o que é ômega, tá? Beleza? Então, ó, o módulo da velocidade no MCU, ele é constante, certo? Então, a gente pode chamar ele de simplesmente velocidade 1v. Só que o mesmo a gente não pode dizer da velocidade angular, que é esse daqui, ó, ou da componente vetorial, né? Se a gente olha para a velocidade como um vetor, porque em cada ponto ele vai ter uma direção e sentido, vai mudando, tá? Então, quando a gente fala do módulo da velocidade no MCU, a gente está falando só dessa velocidade aqui. Quando a gente olha para o vetor velocidade no MCU, ele vai mudar a direção e o sentido em cada parte aqui da circunferência. Conseguiram pegar? O módulo vai se manter constante. Eu vou fazer uma dúvida. Naquela questão de, por exemplo, a gente tem um parafuso fixo no plano e uma ferramenta que agora esqueci o nome para girá-lo, certo? E também tem aquela questão do momento. Se a gente quiser, por exemplo, achar a velocidade com a qual a gente está rodando esse parafuso para tirar do lugar, nós vamos aplicar dessa forma? Aplica. Porque Mas ali porque a gente vai estar numa circunferência, né? Isso, dá para aplicar, mas ali está mais relacionado com torque, mas a gente pode calcular a velocidade sim, pode. Mas não pense nesse exemplo.
eu acho melhor você pensar no exemplo de... você pode pensar assim, uma bolinha presa por uma linha e você rodando. É melhor. Porque, para não confundir os conceitos, tá, Isaac? Por enquanto a gente não quer confundir os conceitos, tá bom? Não vamos misturar, não. Ok, professor. Beleza? Tá. Ok. Então, ó, pessoal. Obrigado, viu? Nada. Oi? A Yasmin falou que não entendeu essa parte. Ah, tá. Ó, olha só, Yasmin. No movimento circular uniforme, a velocidade, ela pode ter... Não, vamos tirar a dúvida já. No movimento circular uniforme, no MCU, a gente pode olhar para a velocidade por duas perspectivas, tá? Uma perspectiva é quando eu só quero saber o módulo da velocidade. O módulo da velocidade é dado por ômega vezes R. Ah, Raul, o que é ômega? Calma, já vou falar para você, tá? Essa velocidade aqui, você vai calcular um número, que é o módulo do nosso vetor, certo? Só que quando a gente olha para essa velocidade de maneira vetorial, a gente vai perceber que o módulo é igual, mas a direção e o sentido sempre vão mudar conforme o corpo vai andando aqui no círculo. Ok? Então, ó, perceba aqui, se eu pegar esse corpo aqui, essa partícula, e chegar até esse ponto aqui, o módulo vai ser igual, porque é um movimento circular uniforme. Mas a direção está na vertical e o sentido está para baixo. Quando eu chego nesse ponto, já mudou a direção e o sentido. Porque a direção ficou na horizontal e o sentido para a esquerda. O módulo é o mesmo, tá? Quando eu quero chegar aqui, ó, quando a minha partícula chegar aqui, a direção e o sentido também mudou, mas o módulo constante, certo? A direção está na vertical de novo, mas o sentido para cima. Você entendeu? Então tem duas perspectivas que a gente vai olhar nessa velocidade angular aqui, tá? Uma que é só o módulo, que é constante, e quando a gente olha para o vetor velocidade, a gente vai perceber que a direção e o sentido mudam, certo? É diferente lá do MRU, porque no MRU a gente tinha o vetor velocidade andando sempre na horizontal para a direita ou para a esquerda. Ele não mudava o sentido, a direção, desculpa. Entendeu? Beleza? Acho que sim. Tá. Acho que sim. Fala aí, Ana. Você quer falar alguma coisa? Perguntar? Não? Levantou a mãozinha? Beleza. Vamos tocar o barco aqui então. Beleza? Ó, então tá. Pega mais esse conceitinho e guarda aí na cabeça de vocês. Vai juntando, ó, o radiano, a velocidade e tudo mais. Bom, frequência e período no MCU. A gente pode dizer que o MCU ele acaba sendo um movimento periódico, tá, pessoal? Por quê? Porque o nosso corpinho ele está andando numa trajetória circular e ele sempre vai passar pelo mesmo ponto. Vocês concordam comigo? Toda hora ele vai passar pelo mesmo ponto. Então, cada volta que o nosso corpo der vai representar um ciclo do movimento. E cada ciclo vai ser chamado de período. Esse período, pessoal, é o tempo que a partícula leva para sair de um lugar e voltar no mesmo lugar. Então, período a gente expressa em segundo, porque no sistema internacional tempo é em segundo. Tranquilo? Período? Pessoal, Oi. então eu posso dizer que se eu estou andando de bicicleta e andei em redor de um círculo 3 vezes, eu tive um período de 3 segundos. Não, pera lá. Mas quanto tempo você demorou para dar essas 3 voltas? Quando a gente fala em período, é só o tempo que você demorou para dar uma volta, certo? Então vamos supor que você pegou sua bicicletinha numa pista circular e saiu andando. Você demorou 1 minuto para dar uma volta completa, certo? O período é isso. Isso é período, é o tempo que você gasta para dar uma volta completa na circunferência. Agora, vê só. Quando eu pensando nesse conceito de período,
tá? Vamos supor que você vai aumentando a tua velocidade, você consegue dar 3 voltas por segundo, tá? Essa contagem de períodos dentro de um espaço de tempo é chamado de frequência, ok? A quantidade de vezes que isso acontece, a quantidade de vezes que isso acontece, né, que o corpo passa pela origem dentro de um instante de tempo, tá? No sistema internacional, pessoal... Consegue exemplificar? Vou exemplificar, peraí. No sistema internacional, o período é em segundo. A frequência é o inverso do período, certo? E ganha o nome de hertz, certo? Frequência em hertz. Então, por exemplo, vamos supor que a nossa bolinha, eu tenho uma bolinha aqui, ó. Opa, não aqui, ó. Eu tenho uma bolinha aqui, ó. E ela, eu falo que a origem dela é aqui em V2. Por exemplo, ou em V1, vai? Em V1. Aí ela dá 3 voltas em 1 segundo. Se ela está dando 3 voltas em 1 segundo, quer dizer que a frequência dela é de 3 Hz. Certo? Se eu quiser saber o período, quer dizer, o tempo que demora para essa partícula dar uma única volta, que é o meu período, eu vou fazer o inverso da frequência. Então percebam que período, que é o tempo que demora para dar uma volta completa do círculo, é uma coisa. E frequência é quantas vezes alguma coisa acontece dentro de 1 segundo. Então vocês lembram aí, né? Eu não sei se vocês já estudaram ou já viram falar, né, da energia elétrica que chega na tomada. Ela é 60 Hz, certo? 60 Hz quer dizer que ela alterna, por isso que ela é alternada, quer dizer que ela alterna 60 vezes por segundo. Então, cada ciclo dela senoidal, cada ciclo, vai se repetir por 60 vezes em 1 segundo. Entenderam, pessoal? A frequência é a quantidade de repetição, quando a gente fala em hertz, quantidade de repetição em 1 segundo. Beleza? Isso quer dizer, tipo, por exemplo, se eu desse 3 voltas em 1 segundo, quer dizer que eu fiz 3 Hz. Isso, a sua frequência é de 3 Hz. Tá. Entendi. Entendeu? E se você quiser saber o tempo que você demora para fazer isso, uma volta só, você faz o inverso da frequência. O inverso da frequência nada mais é, ó, do que... Oh, não dá para ver aqui, né? 1 dividido por 3. Aí vai dar 0,33, 333. Esse é o tempo que demora. Ah, tá embaçado. Beleza? Então, ó, período é o tempo que demora para dar uma volta completa. E frequência são quantas vezes ele deu uma volta, quantas voltas ele deu dentro de 1 segundo. Fala, Isaac e Ana Luísa. A Ana Luísa, eu acho que esqueceu uma ligada. Eu acho que esqueceu. O senhor falou que a questão do 60 Hz é frequência, certo? E o que a vantagem de 10 e 220, por exemplo, influenciam na tomada? Não, isso é outra coisa. Mas tensão... eu só dei o exemplo lá da eletricidade, mas a gente é mecânica, tá? Mas tensão e corrente são outras coisas. Com a frequência, não vamos entrar nisso agora não. Certo? Senão a gente devaneia. Beleza, pessoal? Então, ó, período é o tempo que demora para dar uma volta completa no círculo e frequência, quantas voltas ele dá dentro de 1 segundo. Tranquilo? E frequência a gente coloca em unidade de Hertz. Bom. Professor. Oi. Existe frequência decimal? Hã? Uma frequência em números decimais, tipo 0,25. Pode ter. Quer dizer que demora 4 segundos. Negativo não, meu. Não, negativo não. Quer dizer que demora 4 segundos para dar uma volta completa. Mas pode ter. Pode ter. Geralmente a gente pode ver, esqueci de falar, né? Por exemplo, em motores. Outra unidade de medida de frequência
são rotações por minuto. Quantas voltas ele dá em 1 minuto. E a gente vê lá os RPM do motor. Lembra? É frequência também. Só que isso daqui está em outro sistema, não está no sistema internacional. Se eu não me engano é sistema métrico. O sistema inglês que usa minuto. Tá bom? Beleza, pessoal? Agora, pega esses conceitinhos de novo e vamos para cá. Vai juntar com mais um conceito lá da velocidade. Agora eu vou falar o que é o tal do ômega, que é essa... Parece um Wzinho, né? Um Wzinho mais arredondado. A velocidade angular, pessoal, ela pode ser expressa em função do período em que ela acontece ou da frequência, certo? Essa velocidade angular que eu estou falando não é esse V aqui não, tá? Esse daqui é uma outra velocidade, tá? A velocidade angular está relacionada com a repetição aqui dentro do círculo, beleza? Essa velocidade aqui a gente calcula em função dessa velocidade angular, beleza? Então olha só, na imagem do lado aqui, que é essa daqui, né, o ângulo descrito pela partícula é 2π. Então quer dizer que a partícula andou aqui, 2π, a circunferência completa. E o arco percorrido é de 2π vezes r. Beleza? Então, o trajeto percorrido é de 2π vezes r e o ângulo que ela percorreu é de 2π, que a gente está falando em radiano, que são os 360 graus, tá? Beleza? O intervalo de tempo para que esse percurso seja percorrido é igual ao período, ou seja, o T maiúsculo, tá? Desse modo, pessoal, a gente vai ter que a nossa velocidade angular no MCU é o tal do 2π, que é o ângulo, dividido pelo período, que é o T, que vem daquela primeira equação que eu passei aqui, certo? Ok? Esse daqui é o nosso ômega, é a nossa velocidade angular. Agora, para a gente calcular essa velocidade tangencial aqui, que é diferente, tem essa característica vetorial, a gente tem que pegar essa velocidade angular e multiplicar pelo raio. Beleza? Só que a gente pode expressar essa velocidade angular ômega, que parece esse Wzinho aqui, de duas formas. Ou pelo período ou pela frequência. Percebam que se a gente fizer pelo período, eu vou ficar com ômega igual a 2π dividido pelo período, que é T, maiúsculo. Certo? Como a frequência é igual ao inverso do período, a gente vai ter também que ômega pode ser calculado por 2π vezes F. Professor, então o ômega é a velocidade angular. Essa forma que o senhor mostrou é para a gente calcular a velocidade angular. Isso, acaba confundindo um pouco as nomenclaturas, né? O que é uma velocidade angular e tudo mais, velocidade no MCU. Essa velocidade angular, esse ômega aqui, trata ela como se fosse a velocidade aqui, dentro do círculo, na trajetória circular. E essa outra velocidade aqui que eu vou falar é essa daqui que sai pela tangente. Beleza? Por exemplo, se a gente for calcular o trajetório de uma bicicleta, a velocidade de uma bicicleta, a gente usar o movimento retilíneo uniforme. Aí, nesse caso, seria a gente calcular a velocidade da roda da bicicleta. Isso, exatamente. É isso? Isso, exatamente. Porque aí ela está no movimento circular. Beleza? Esse ômega aqui, então, é a velocidade angular. Velocidade angular, tá? Bom, agora, a gente tem essa outra velocidade que ela acaba sendo diferente da velocidade angular, tá? Porque ela não está mais num ângulo, ela não está percorrendo um ângulo, ela sai pela tangente aqui. E essa daqui, se vocês lembrarem, ela vem daqui de cima, Cadê? Daqui, Que essa velocidade aqui que sai pela tangente é o ômega vezes o R. Então percebam, se o ômega eu posso calcular como 2π dividido por T, que é o T maiúsculo, né? Ou se não, 2π vezes F, eu só vou multiplicar o R. Então, essa velocidade aqui, que sai pela tangente, eu vou calcular como
2πr dividido pelo período ou 2πr vezes a frequência. Nada mais. Beleza? Eu entendi, professor. Então, tipo, quando tá, entre aspas, dentro do círculo, aí faz, tipo, só o ômega, né? Só a fórmula do ômega. Que é o π dividido por t. Aí quando sai da tangente, sai desse círculo, aí faz aquelas formas de baixo. Aí, quando sai da tangente, eu tenho que multiplicar pelo raio. Só isso. Você, tá vendo? Ó? Você multiplica pelo raio aqui. Ó o raiozinho aqui. Ó. Ele estava assim, multiplicou pelo raio. Só isso. Porque ele vem desse conceito aqui. Ó. Velocidade é igual a ômega vezes o raio. Está aqui. O ômega ele vale 2πf. Então 2π raio vezes... Deixa eu fazer assim. Ó. Vezes raio. Beleza? É isso. Tá? Então, essa velocidade aqui é a que sai pela tangente. E essa velocidade aqui, ó, dentro do círculo, é o ômega. Tranquilo? E agora, ó, mais um conceitinho que a gente vai ter que pegar, colocar nas caixinhas, para logo a gente juntar tudo nas equações lá. Tá? É a aceleração centrípeta. Certo? O que é a tal da aceleração centrípeta, pessoal? Se a gente analisar a velocidade ao longo da circunferência, a gente vai perceber que a direção e sentido variam no tempo. Certo? Direção e sentido variam no tempo. Beleza? Bom, se direção e sentido variam no tempo, quando a gente calcula essa velocidade aí, né? O módulo dela é constante. Então, olha só a doideira. O movimento é circular uniforme, quer dizer que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, nesse sentido aqui, eu não vou ter aceleração. Certo? Desculpa. Dentro do círculo, eu não vou ter aceleração. Dentro do círculo, porque a velocidade é uniforme. Agora, quando eu analiso a velocidade que é tangencial, como ela é uma grandeza vetorial, eu vou perceber que ela tem uma outra componente, que é a aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta, pessoal, sempre vai apontar para o centro da circunferência. Tá? Conseguiram entender aí? Mas por que a aceleração centrípeta aponta para o centro? Ó, a aceleração centrípeta ela vai apontar para o centro para deixar o corpo na sua trajetória circular. Se a gente não tivesse essa aceleração apontando para o centro, a gente não ia ter uma força que segurasse a partícula nesse movimento circular aqui. Então vamos pensar assim, ó, nessa aceleração. Vamos pensar assim na aceleração. Do centro, eu sei que é uma elipse o que acontece, mas de pensar nessa questão do centro e querer manter um movimento circular, seria mais ou menos a mesma lógica do mecanismo do sistema solar, por exemplo. Isso. Ó, Sol formando a isso, ó, você vai entender no próximo slide. Então, ó, deixa eu acabar aqui, você vai pescar o negócio. Quer ver? Ó? Se a gente tem uma aceleração apontando para o centro, tá? A velocidade vai estar apontando para a tangencial. Tá aqui, ó, tá saindo. Então, ó, pensa, Isaac, todo mundo aí. Pensa que eu vou pegar uma bolinha, amarrar uma corda nela e vou começar a girar, certo? A minha mão aqui, né, finge que ela não está mexendo, tá? Mas a minha mão aqui é o centro da circunferência. O que está fazendo a minha bolinha ficar no lugar é essa cordinha que eu coloquei na bolinha, beleza? Se a velocidade está apontando para fora, tangencial ao círculo, se ela está apontando para fora, se essa cordinha arrebentar, ele vai sair pela tangente, não vai? A direção e sentido é para lá, certo? Então vamos supor que estou rodando, aí eu solto, a bolinha vai sair tangente à trajetória circular dela. Então o que está segurando a bolinha nessa trajetória circular é uma força apontando para o meio, porque ela vai acabar se opondo a essa força aqui, ó, em diferentes posições. Ok? Por isso, Isaac,
que os planetas eles acabam ficando numa trajetória elíptica, né? Ou quase circular. Porque essa força aí, né, que está deixando o planeta ou o corpo celeste, qualquer coisa, preso nessa trajetória circular, é a força gravitacional. Mas, cara, por que eu falei isso e por que dá a entender essa coisa da força gravitacional? Porque esse estudo dos corpos em movimento circular uniforme, ele é aplicado tanto aqui na Terra, se a gente tirar a ação da gravidade, a ação de atrito do ar e tudo mais, quanto para corpos celestes. Isso daqui acaba sendo base para estudo de corpos celestes. Tudo bem? Então, olha só. Se a nossa aceleração aponta para dentro, a nossa força, né, também vai apontar para dentro. Pode falar. E também tem aquela questão, né, que vamos pro lado de Netuno, Urano, também tem uma certa força que empurra a Terra, certo? Então, isso também implica pro formato da elipse ou não? Implica. Nós vamos ver isso. Nós vamos ver. Tá? Mas vai ter força de interação. Mas isso a gente vai ver em gravitação universal. Então, ó, a essa aceleração aqui, pessoal, a gente dá o nome de aceleração centrípeta. Essa aceleração aqui, ela acaba sendo radial, quer dizer, ela tem sempre a direção do raio da circunferência e sentido orientado para o centro. Tá? A direção quer dizer a disposição no plano, tá, pessoal? E a gente pode calcular essa aceleração como velocidade ao quadrado, essa velocidade aqui, que nada mais é do que essa coisinha aqui, né? 2πf vezes o raio, dividido pelo raio, ou se não, em função 2πf ao quadrado dividido pelo raio, ou se não, em função do nosso ômega. Tá? Em função do nosso ômega, vai ficar 2πf vezes o raio. Ao quadrado, né? 2πf ao quadrado vezes o raio. Beleza? Até aqui, então, beleza? Beleza. Perfeito. Beleza. Agora, ó, a gente tem o último conceitinho, que é o tal da força centrípeta. A força centrípeta, pessoal, ela acaba derivando lá da segunda lei de Newton, certo? Nós já pegamos essas coisinhas que a gente estava falando sobre movimento circular uniforme e já colocamos uma dinâmica do meio, porque a gente percebeu que a gente tem uma aceleração mantendo esse corpo na sua trajetória circular. Tá? Se a gente tem uma aceleração e um corpo que tem uma determinada massa, a gente tem uma força. Ok? Do conceito da segunda lei de Newton, de força igual a massa vezes aceleração, a gente vai perceber que a força resultante é exercida nesse corpo na mesma direção em sentido da aceleração. Não tem como ser diferente. Tá certo? Então, olha só. Ó, a força centrípeta é calculada pela massa vezes a aceleração centrípeta. E a gente pode substituir aqui a aceleração centrípeta pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ou se não, pelo ômega ao quadrado vezes o raio. Tranquilo, pessoal? Essa velocidade aqui, ó, essa velocidade é essa daqui, ó. Opa! Aqui, ó, ômega vezes o raio. Tranquilo? Beleza? É impressionante essa equação, né? Ela é da segunda lei de Newton, né? A fórmula que força igual a massa vezes aceleração. Isso. Aí, no caso, seria a força centrípeta igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Isso, exatamente. Exatamente. Então, ó, a gente começa a entender uma coisa aqui, pessoal. Vamos voltar para o exemplo da bolinha com uma linha de novo, certo? Então, finge que eu tenho uma bolinha com uma linha aqui. Imaginem vocês aí, experiência mental, né? Você pega essa linha e começa a girar a bolinha, certo? A bolinha só está nesse movimento circular porque tem uma força mantendo ela nesse movimento circular, que é a força que o cabo exerce sobre a bolinha.
O ponto de apoio é o meu dedo aqui segurando, né? É o lugar que está o centro da minha circunferência, né? E a força, essa força centrípeta, né, está sendo exercida no cabo, ok? E é uma força de tensão no cabo. Vamos supor que eu comece a girar tão rápido, que essa aceleração centrípeta aumenta, fazendo com que essa força também aumente e ultrapasse a resistência do fio. Esse fio vai arrebentar. Para onde que a bolinha vai? A bolinha vai na tangente da trajetória circular dela. Então vamos supor, eu estou rodando, vocês estão me vendo aqui, né? Eu estou rodando a bolinha aqui, ó. Tá rodando, certo? A bolinha. Vamos supor que nesse ponto aqui eu soltei. A bolinha vai continuar numa trajetória tangente à nossa trajetória circular, tá? E aí, pessoal, é isso que também vai acontecer quando a gente estudar corpos celestes, tá? A gente vai aprender lá que a força gravitacional vai ser... a gente pode fazer uma analogia, né, com as massas dos corpos, né? Então, um corpo mais massivo no meio vai segurar um outro corpo menos massivo numa trajetória elíptica ou circular ao redor dele por conta dessa força de atração gravitacional, tá? E vocês podem pensar nessa força gravitacional como sendo o tal do fio que está ligando um corpo mais massivo em outro menos massivo, tá? Por isso que essa... Ao girar a bolinha, provavelmente não vai formar um círculo perfeito, certo? Conforme você vai girando ela, não vai ser um círculo perfeito. Nessa questão, por não ser um círculo perfeito, é porque a força advinda da força centrípeta não vai ser única e exclusivamente do centro, mas sim também vai ter influência de outros fatores, como por exemplo a gravidade, certo? Que vai tecnicamente puxar para o outro lado. Então, mas aqui, Isaac, a gente... Nesse caso, a gente tem que desconsiderar... É claro, a gravidade aqui está influenciando, né? Mas a gente está falando... a gente não está envolvendo outras forças, você está percebendo? A gente está colocando só a força centrípeta. Não, isso eu entendi. É que eu estou querendo chegar no raciocínio, tipo assim. Se a gente conclui que não vai ser justamente um ciclo perfeito, vai formar uma elipse, porque tem uma outra força interagindo com esse corpo, a gente pode aplicar essa mesma lógica, por exemplo, nos corpos celestes. Porque... Não. Pera lá. O conceito é para movimento circular. Movimento circular. Esse conceito é para movimento circular. Movimento elíptico é uma outra coisa, cara. É outra coisa. A gente vai perceber que o movimento elíptico, quando a gente vai para corpos celestes, o movimento elíptico, quando o corpo começa a se aproximar, um corpo menos massivo, começa a se aproximar de um corpo mais massivo, a velocidade aumenta. Mas, Isaac, foca nesse conceito. Tá? Esse conceito aqui vai servir como base para a gente ir para a gravitação universal. Certo? E nesse conceito, a gente está descrevendo uma trajetória circular. A gente não pode... e se for uma elipse? Aí são outras situações. A trajetória circular, que é a trajetória que a gente quer estudar. Tá? O que eu quero que vocês gravem de conceito é essa aceleração centrípeta, essa força centrípeta, a velocidade angular, o que é essa velocidade dentro do círculo e essa que sai pela tangente, isso que vocês têm que guardar agora. Tá? Se você começar a tentar linkar com gravitação universal, aí você vai se confundir, cara. Então, vamos focar no MCU. É um círculo. Certo? Quando a gente vê gravitação universal, você vai ver o que vai acontecer. Entendeu? Ok, perfeito. Obrigadão, viu, professor? Beleza, pessoal? Então, o que a gente tem que guardar então aqui? Eu fiz um resumo no final do slide com todas as equações que a gente conversou. Tá? Velocidade angular média, que é essa velocidade aqui dentro da circunferência, é dado pelo ΔΦ, que é a variação do ângulo no tempo,
certo? Que acaba sendo o nosso 2π dividido pelo período ou 2π vezes a frequência, certo? A gente tem também a nossa velocidade em cada ponto da circunferência, que é dado pela velocidade angular vezes o raio. Período, que é o tempo que demora para dar uma volta completa na nossa trajetória circular. E frequência, que são quantas vezes a trajetória é descrita, né, repetida dentro de um segundo. Ok? Velocidade angular no MCU. Essa velocidade aqui, ó, vai confundir isso daqui. Mas essa velocidade aqui, ó, não confundam. É essa com característica vetorial. Certo? Quando a gente aparece um V aqui, né, tem a característica vetorial. Certo? E a aceleração centrípeta eu posso calcular dessas duas maneiras. Tanto em função da velocidade, quanto em função do ômega lá. Certo? E a força centrípeta, eu pego essa aceleração e multiplico pela massa do corpo. Nada mais. E eu posso usar essa aceleração aqui nessa equação ou nessa equação. Tem duas equações que eu posso usar. Beleza? Ficou claro aí para vocês? Ficou bem claro. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Esse tema é chato mesmo, é muita coisinha, tá? O ômega é uma coisa, o V é outra. Tem que ser mais complexo para ficar na mente. E Foi de boa. Isso, é mais complexo. O bacana, eu acho assim, né? A gente está vendo conceito por conceito, né? Eu não gosto muito de ir linkando com conceitos futuros, tá? Por isso de vez em quando eu corto vocês aí, tá? Mas eu não gosto de linkar com conceitos futuros. Eu gosto de linkar com conceitos passados. Eu gosto de linkar com conceitos passados que é que vocês já aprenderam, tá? Mas o movimento circular, pessoal, até o movimento dos corpos lá atrás, percebam que quando a gente começou a falar de cinética, que era só o movimento pelo movimento, o estudo do movimento pelo movimento, cinética o estudo do movimento pelo movimento, percebam que a gente já começou a construir a ideia, por exemplo, de um corpo caindo de uma árvore, ou senão ele se movimentando na horizontal. Certo? É bom que a fumada pão, já o entendimento não. Então compensou. Não entendi nada, mas beleza. Então olha só, ó. Newton, quando foi formulando essas leis, percebam que a gente acaba vendo de degrauzinho em degrauzinho também. Tá? Porque Newton, quando ele formulou, ele começou lá a observar o movimento dos corpos na Terra. Entendeu os movimentos retilíneos. Depois ele passou para a dinâmica dos corpos. O que está gerando esse movimento? Aí ele entendeu que o que gerava esse movimento era uma aceleração, uma força associada. Certo? Ele viu que esse movimento também acontecia no círculo. Acontecendo no círculo, ele falou, olha, tem forças que deixam o nosso corpo andando, né, ou caminhando em trajetória circular. Essa força que deixa os corpos aqui na Terra se movimentando em trajetória circular pode estar associada a corpos celestes também. E foi assim que, empiricamente, observando, que ele achou, né, a lei da gravitação universal. Mas partiu de observações, vejam só, são observações aqui na Terra que a gente acaba extrapolando para o sistema solar e para o universo. Tá? Foi assim que ele percebeu que a força que mantinha os corpos aqui na Terra era a mesma força que mantinha os corpos celestes presos em trajetórias do jeito que a gente conhece. Tá? Por isso que a gente tem que começar estudando lá de baixo de movimento retilíneo uniforme, passando por movimento retilíneo
variado, que a gente coloca uma aceleração no meio. Tendo a aceleração, a gente começa a estudar a dinâmica dos corpos, que a gente já começa a entender o que gerou aquele movimento, certo? Sabendo dessas forças, a gente vai estudando as forças que interagem entre os corpos. Ok? Inclusive, há um poeta, agora não vou me lembrar quem, mas que escreveu que a gente pode simplesmente acessar todo, eu acho que o universo é uma coisa assim, um mundo a partir de um grão de areia. A gente, a partir das experiências daqui da Terra, conseguimos interpretar aquilo que estava lá fora, que era incompreensível até certo ponto. Isso, exatamente. Mas tudo partiu, pessoal, de uma observação de Newton. Então, ele que introduziu o método empírico. O método empírico é o quê? É você observar, registrar, testar, voltar, observar, registrar e tudo mais, né? Deriva do método científico, ok? Então, movimento circular uniforme. Os conceitinhos estão aqui. Eu estou fazendo um questionário para vocês, tá? Para fixar melhor os conhecimentos aí, tá? Os conceitos, beleza? Todas as equações que vocês precisam estão aqui, tá? E por hoje é só, nós passamos 8 minutos da aula. Beleza, pessoal? Então,